Bom dia, estamos de volta com as nossas meditações em Apocalipse. Essa aqui é a nossa quarta meditação e estamos hoje iniciando uma parte muito importante do livro, que é a mensagem para as igrejas. Então seria aquela parte do livro de Apocalipse que trata do presente. Lembre-se que a estrutura do livro nós já vimos na última meditação, onde nós descobrimos que o livro trata das coisas que são, as coisas que viste e as coisas que hão de acontecer depois destas. Sendo assim, a nossa preocupação com o Apocalipse, entendendo a estrutura, é distinguir o que é passado, o que do livro já aconteceu, o que do livro é para o presente, ou seja, diz respeito ao período da igreja, e aquilo que vai acontecer depois destas coisas, depois que a igreja não estiver mais aqui. Então, nós estamos aqui logo de início, observando capítulo 2, versículos de 1 a 7, que trata da mensagem dirigida à igreja de Éfeso. Então, uma carta para a igreja de Éfeso. Vamos ler? E então, em seguida, nós iremos falar um pouquinho sobre como isso se encaixa aqui no contexto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que estavam presentes no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, nós temos aqui nessa parte do livro, nesse breve trecho, uma carta dirigida a uma igreja. Então, nós vamos já observar alguns detalhes importantes. O primeiro dele é que são 7 igrejas, lembrem-se disso, que recebem essas cartas. São 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, aquele círculo das igrejas que começa, então, sendo dirigido ali a partir da igreja de Éfeso e vai fazendo um círculo no sentido horário até chegar pertinho de Éfeso novamente. Então, essas 7 igrejas que compõem ali a Ásia Menor, elas correspondem à totalidade das igrejas. Elas são, então, a plenitude das igrejas, a mensagem dirigida às igrejas. Existem 3 tipos de interpretação do que seriam essas igrejas aqui, essas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, a primeira interpretação que nós precisamos considerar, que nós precisamos levar em conta, é a interpretação contemporânea. Para os intérpretes dessa visão, então, essas mensagens são para as igrejas daquele tempo apenas. Então, nada tem a ver com igrejas posteriores. Era apenas uma mensagem para aquelas igrejas, para aquelas 7 igrejas, e que foi dirigida apenas a elas e pronto. Então, era a situação daquelas igrejas, era o problema daquelas igrejas, eram as características daquelas igrejas e era a mensagem que aquelas igrejas em si precisariam receber. Então, para esta visão, nada mais há de relevante para nós hoje de tentarmos estudar ou conhecer um pouco melhor essas cartas, porque nós só vamos ter conhecimento histórico, mas nada que vá
ser usado diretamente no ensino da nossa igreja ou para corrigir alguma prática aqui dos nossos dias, ok? Em segundo lugar, nós temos a interpretação cronológica. Essa interpretação cronológica, ela trata de que cada igreja dessa, ela corresponde a um período histórico. Então, essa igreja de Éfeso, por exemplo, seria a igreja apostólica, aquela igreja lá dos primeiros dias, aquela igreja em que ainda estavam os apóstolos, em que ainda estava em vigor todo aquele empenho dos primeiros dias, que não tinham ainda a revelação da Bíblia completa. Então, essa seria a igreja. E aí eles vão discorrendo por Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia, até dizer que a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje. Então, essa igreja de Laodiceia seria a igreja contemporânea nossa dos dias de hoje. Então, eles vão dividir cada período histórico a partir das características dessas igrejas. Aí, então, você vai comparar o período ali da igreja primitiva, depois o período da patrística, depois mais aquele período da igreja medieval, aí o período da reforma, e então chegaria no período dos nossos dias hoje, que seria caracterizado, segundo essa visão, comparando aqui com a igreja de Laodiceia, por uma igreja morna, uma igreja que nem é quente nem fria, etc., aquele padrão. Porém, tem algumas coisas que a gente tem que lembrar disso aí. Então, assim como naquela primeira visão de entender que é só para aquelas igrejas, a visão contemporânea, é só para a igreja de Éfeso, é só para a igreja de Esmirna, essa daqui também tem um problema. Ou seja, nós só vamos estudar a igreja de Laodiceia para trabalhar a nossa igreja. Uma vez que aquela mensagem para Éfeso, para Esmirna, é uma mensagem para o passado, e não mais uma mensagem para o presente hoje, para nós. E além disso, nós temos uma outra questão para ser bem respondida, que não tem dentro dessa visão. Porque ela força o período para tentar encaixar as características da igreja dentro daquele período. Mas nós temos que considerar qual região do mundo nós estamos falando. Porque a situação, por exemplo, das igrejas hoje na América do Norte é absolutamente diferente da situação da igreja hoje na Ásia ou na África. Então, são situações distintas. Se a gente vai tentar trazer a mensagem de Laodiceia hoje, dizendo que é para uma igreja que está lá em Moçambique, então nós vamos ter grandes problemas. Ou se a gente quis, no período da reforma, que atingiu mais ali a Europa, trazer isso para a igreja na Rússia, ou para a igreja mesmo lá na região de Jerusalém, então, qual seria o lugar do mundo que serviria de padrão para estabelecer que esse período histórico corresponde a essa igreja? Seria muito difícil a gente conseguir encaixar isso, porque em todos os tempos, nós sempre teremos igrejas em um lugar com uma característica, em outro com outra. Podemos ver isso no próprio período aqui. Vamos pegar, por exemplo, o ano de 2018, 2019, comparar apenas o estado do Ceará e juntar num pacote tudo que se denomina igreja, tudo que se chama igreja, e nós iremos ver que nós poderíamos ter tranquilamente uma igreja que era caracterizada parecida com a de Éfeso, outra igreja que era caracterizada parecida com a de Esmirna, outra que era de Filadélfia, outra de Laodiceia, no mesmo período e na mesma região geográfica. Então, se a gente vai tentar dividir por eras e cada período, então seria uma igreja, nós vamos ter problemas, porque nem todas as igrejas elas tinham as mesmas características no mesmo período histórico. Então, aí nós teríamos também algumas questões para serem explicadas e não encontramos de modo claro essa resposta por quem apresenta essa posição. E a terceira visão, além da visão contemporânea de que as mensagens são só para aquelas igrejas, é exclusiva para aquelas igrejas, e a visão cronológica, que cada igreja representa um período histórico da igreja, nós temos a terceira visão, que é a visão composta. Essa visão composta, ela diz o seguinte, que essa mensagem ela era literalmente dirigida para Éfeso, a outra literalmente dirigida para Esmirna,
a outra literalmente dirigida para Pérgamo, a outra, e aí cada uma tinha a sua mensagem própria. Mas que essa mensagem também é dirigida e aplicada em todas as igrejas que possuem as mesmas características daquelas igrejas. Então, se a nossa igreja hoje ela está parecida com a igreja de Éfeso, nós temos que tirar lições do que foi ensinado para a igreja de Éfeso para a nossa igreja hoje. Aquela mensagem seria para a gente também. Ou se a nossa igreja hoje ela está semelhante à igreja de Laodiceia, então nós deveríamos procurar observar o que foi dito para Laodiceia e colocar em prática na nossa igreja, considerar que aquela mensagem também é para nós. Então essa visão composta, ela entende que, apesar de haver certas características maiores em períodos da história da igreja, mas cada carta foi dirigida para aquela igreja especificamente, mas também ela é direcionada a todas as igrejas que possuem as mesmas condições, as mesmas características e as mesmas práticas daquelas igrejas. Os alertas, os elogios, os conselhos, as promessas, tanto a promessa que foi feita para uma igreja ou para outra, vale para a nossa igreja também. Então não é uma mensagem exclusiva para aquelas 7 igrejas, apesar de ser prioritária para elas, mas também não é uma mensagem apenas simbolicamente por épocas. É uma mensagem que engloba todas as igrejas, em todos os seus períodos, que manifestam as mesmas características e qualidades daquelas igrejas, ok? Quando nós olhamos isso, fica até mais fácil a gente entender que nós estamos tratando aqui da mensagem do presente. Lembre-se, o que viste, aquilo que é e o que acontecerá depois dessas coisas. O presente, então, envolve todas essas 7 igrejas. Então, essas 7 cartas, seria difícil a gente, historicamente, pegar Éfeso já passou, Esmirna já passou, Sardes já passou, Tiatira passou, e olhar só para hoje. Essas mensagens são presentes, são para hoje, todas as 7 cartas. Elas correspondem à nossa situação, elas correspondem à nossa realidade nos dias atuais, nos dias de hoje, ok? Então, lembrando e considerando isso, vamos então olhar de um modo mais detalhado a carta para a igreja em Éfeso. E aí, logo no versículo 8, nós temos a primeira frase que diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Deixe-me passar algumas questões que são importantes. Essa carta, como as demais cartas, as 7 cartas, elas compõem algumas partes. Adivinha qual a quantidade de partes que essas cartas compõem? Exatamente, número 7. Essa carta começa com uma comissão, então ela é dirigida e comissionada para alguém especificamente, que vai ser responsável por apresentar essa carta e a mensagem na igreja. Em segundo lugar, essa carta tem uma apresentação do Senhor Jesus Cristo em sua exaltação. Em terceiro lugar, cada carta vai possuir também um elogio, ou espera-se que a carta tenha. Nós veremos que tem algumas que nem elogio tem, mas uma das partes, então, organizadas é o elogio. Seguido por alguma crítica. Também vamos ver que tem igrejas que não recebem crítica. Nós temos a correção, aquilo que deve ser mudado na igreja. Temos, então, uma exortação, aquilo que é encorajado, que é animado na igreja. E, por último, nós temos uma promessa feita para a igreja. Então, são 7 partes de cada carta da igreja. Comissão, apresentação, elogio, crítica, correção, exortação e promessa. Essas 7 partezinhas aqui, elas são centrais para a gente entender cada carta. E a primeira trata logo da igreja em Éfeso. Para a gente entender Éfeso, eu queria apresentar 7 características da igreja de Éfeso para a gente poder entender melhor 7 informações básicas para nos situarmos melhor um pouquinho nessa compreensão. As 3 primeiras dizem respeito a uma questão mais da cidade e as 4 últimas mais da igreja propriamente dita. A primeira questão com relação à cidade é entendermos a posição geográfica dessa cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária e, por sinal, era a principal cidade portuária da época. Então, tente imaginar numa época em que para se transitar e transportar mercadoria, transportar escravos, transportar pessoas, etc., tudo que era feito, esse transporte ele poderia ser terrestre ou marítimo. Mas para levar para uma região longe, uma região um pouco mais distante, você, ou se não tivesse
outro meio mais simples, você colocaria isso num barco. Então precisava de um porto. O porto naquela época era para escoar a produção e ali em Éfeso principalmente ficava muito mais fácil de transportar tanto para a Europa como para a Ásia, para a África. Isso fazia então de Éfeso o principal porto daquela região da Ásia, porque era o principal acesso para a Europa e para a África. Então era a cidade muito bem situada. Essa é a primeira característica, questão geográfica ali da cidade. Em segundo lugar, essa cidade, outra característica que nós encontramos ali da descrição, é que ela era o maior centro religioso da época. Então era, em termos de religiosidade ali daquela região da Ásia e de grandes partes, era um principal centro religioso, onde muitas pessoas migravam de vários lugares para adorar a deusa Diana. Então eles iam lá e se prostravam nos templos da deusa Diana, Diana em romano, ou Artemisa em grego, e a gente vê isso quando Paulo escreve a carta aos Efésios, né, e trata de algumas outras questões. Vemos também no próprio livro de Atos alguns relatos a esse respeito. E era um problema grande, conhecido e marcado por várias outras cidades que tinham Éfeso como o cúmulo da religiosidade, como o cúmulo do paganismo, da idolatria. Então, isso por conta da migração, tanto da migração religiosa, né, que tinha, como a questão da localização portuária, fazia de Éfeso uma cidade muito importante. E isso então apresenta para nós a terceira característica da cidade de Éfeso. Ela era a maior cidade da Ásia. E quando eu falo maior, eu falo em dois sentidos. Maior em termos de população e maior em termos de influência, pelo poder aquisitivo, pela questão política, etc. Então, Éfeso era a referência na Ásia. Éfeso era a referência em toda aquela região, tanto pela localização, quanto pela questão religiosa e também pela questão do tamanho. Era uma metrópole, era uma cidade muito grande. Então, essas três características aí da cidade de Éfeso devem ser consideradas quando nós lemos a Epístola aos Efésios, quando nós lemos o livro de Atos e encontramos Paulo lá, e quando encontramos também aqui em Apocalipse tratando disso. Então, essas três são as três primeiras características aqui, ok? E aí? E da igreja de Éfeso? Bem, da igreja de Éfeso, primeira a característica distintiva de Éfeso, que a torna distinta de qualquer outra igreja no Novo Testamento, é que ela tem o privilégio de ser a única a ocupar um lugar tríplice no Novo Testamento. Se você observar bem, Éfeso recebe um destaque muito grande no livro de Atos. Se você for ler todo o contexto ali de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 18 até o capítulo 19, versículo 41, você vai perceber que Paulo dedicou uma grande parte do seu ministério à igreja de Éfeso. Ele então se dedicou ali como sendo um centro evangelístico e missionário para o seu trabalho ali naquela região. Então, a igreja de Éfeso é a única que está tendo destaque em Atos, recebe uma epístola paulina e ainda recebe uma carta do Cristo exaltado em Apocalipse. Se você considerar isso, a gente vê uma importância, um destaque muito grande dado para aquela igreja, ali naquela região, na igreja da Ásia, tanto geograficamente, mas também eclesiasticamente falando, espiritualmente, aquela igreja tinha, assim, um grande destaque. E nós precisamos considerar isso quando vamos observar, quando vamos ler aquela carta, ok? Mas, além disso, outra característica que nós encontramos dessa igreja é que ela, não sabemos exatamente da sua fundação, como aconteceu, mas nós percebemos que Paulo, depois da igreja já fundada, Paulo então, ele chega lá em Éfeso, capítulo 19, mostra ele voltando lá, e ele dedica 2 anos do seu ministério lá em Éfeso. Ele passa 2 anos só na escola de Tirano, passa mais 3 meses ainda pregando nas sinagogas antes disso. Você pode olhar Atos capítulo 19, versículos 8 e 10. Vamos dar uma lida nesse texto. E a gente vê, né, que ela teve uma característica interessante,
ela teve um tempo exclusivo do apóstolo Paulo. Ele não era de demorar muito tempo no lugar. A gente percebe isso, que ele está aqui, funda uma igreja, e aí ele já parte para outra, algum tempo depois ele já vai, segue por outro lugar. Mas em Éfeso, ele fez questão de demorar e tornou então Éfeso o centro do seu ministério evangelístico. Muita gente da Ásia recebeu o evangelho através de Éfeso. Isso aqui é bem interessante. Atos capítulo 19, versículos 8 e 10. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, que é uma referência ao Senhor Jesus, diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Observe que já tinha crentes nesse período quando Paulo chega, e Paulo então deixa de ir para a sinagoga e vai se reunir com os crentes, ele vai ficar com o pessoal da igreja, lá numa escola que ele alugou. E aí, versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, Paulo ficou por 2 anos e todo mundo que transitava por ali acabou ouvindo e conhecendo a palavra do Senhor. Isso aqui é interessante a gente considerar como uma informação importante sobre a igreja de Éfeso, o papel que ela teve em dissipar ali, em espalhar o evangelho, a luz do evangelho por toda aquela região. E isso lembrando, o ministério de Paulo, dedicado ali exclusivamente por 2 anos e 3 meses, pelo menos. Além disso, esse trabalho ele foi continuado por Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo vai deixar claro que depois que ele sai, ele então deixa Timóteo como pastor daquela igreja, como responsável por liderar aquele rebanho. Então, Timóteo ele tinha um papel importantíssimo no cuidado daquela igreja. Então, a igreja que teve Paulo como um dos discipuladores, um dos grandes líderes, depois tem Timóteo como pastor e que tem ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo João, como também o seu pastor. Depois da morte de Paulo, segundo vários líderes da igreja primitiva, em seus históricos, em seus livros, eles afirmam que João assumiu o pastorado da igreja de Éfeso após a morte do apóstolo Paulo. Então, João era o pastor de Éfeso. Isso também faz de Éfeso uma igreja bem renomada, uma igreja que teve Paulo por mais de 2 anos, uma igreja que teve Timóteo como pastor sucessor de Paulo, e uma igreja que teve um dos apóstolos de Cristo, um daqueles que era parte dos 12, como sendo seu pastor também. Então, algo marcante aí sobre a igreja em Éfeso e também sobre a cidade de Éfeso, ok? Então, considerando isso, vamos observar os detalhes aí da carta, voltando para Apocalipse, capítulo 2. Primeira parte que nós vamos considerar é a comissão. Então, a quem se dá essa comissão? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então, essa carta é comissionada ao anjo da igreja em Éfeso. Essa palavra anjo, que muitas vezes a gente só imagina alguém todo vestido de branco, com aquelas asas que voa, desce do céu, chega com um brilho. Realmente, esses são anjos. Mas a palavra angelos, em grego, ela trata de mensageiros. Ela trata de pessoas que portam uma mensagem, que pregam alguma coisa, que anunciam uma novidade, que anunciam a palavra do Senhor. Então, quando consideramos os anjos a quem está sendo dirigida essa igreja, nada mais é do que a mensagem aos pastores das igrejas, aos pregadores das igrejas, ou seja, aqueles que transmitem a mensagem de Deus para a igreja. Quando nós pensamos nisso, nós vamos entender que não faria sentido Cristo mandar um anjo para entregar uma carta a João, para João mandar a carta para um anjo, não sei espiritual, mas está tratando do mensageiro da igreja, do pastor da igreja.
Ele que irá prestar contas pela igreja, ele que então estará diante do Senhor, dizendo o que ele fez na igreja, como ele então lidou com as questões da igreja, como ele resolveu problemas da igreja, como ele pregou a palavra do Senhor. E ele então aqui é comissionado para ser o responsável por esta mensagem também, que vem diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, a responsabilidade do pastor, a responsabilidade de um líder de uma igreja em transmitir a mensagem tal qual o Senhor Jesus quer que seja transmitida é uma mensagem muito importante e torna a responsabilidade do mensageiro também muito importante, ok? Depois da comissão, nós passamos para a segunda parte da carta, que é a apresentação. Essa é uma apresentação do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos, ainda no versículo 1, a apresentação. Estas palavras são daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, lembre-se, essa apresentação, ela sempre será baseada naquela visão anterior que João teve. Cristo, ele separa uma daquelas partes daquilo que ele manifestou a João para ser dirigido diretamente a uma igreja específica que precisa daquela consideração. E aqui ele destaca para João, tratando da igreja de Éfeso, que ele é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Essa palavra ter aqui, ou conserva, como foi traduzido na atualizada, ela não é a mesma palavra que aparece lá no capítulo 1, versículo 16, quando diz que ele tinha na mão direita as 7 estrelas. Lembre-se, essas 7 estrelas são os anjos, ou os mensageiros da igreja. Aqui não é apenas ter, não é apenas estar com algo na mão. Lá, capítulo 1, 16, era apenas estar aqui com algo na mão, sustentando algo na sua mão. Já aqui a palavra fala de segurar firme alguma coisa. Essa palavra que foi traduzida por conservar na atualizada, ou ter aqui na NVI, ela fala de algo que é seguro, algo que não é tirado com facilidade dali, algo que você prende, que você firma. Isso nos faz lembrar o que o Senhor Jesus mesmo disse ao próprio João, no Evangelho, capítulo 10, versículo 28, quando diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas lhe seguem. Então, no versículo 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, há uma promessa clara, uma promessa verdadeira e genuína, de que da mão de Cristo ninguém iria arrebatar, que ele estava, de fato, segurando firme. E é isso que está acontecendo aqui. É isso que nós temos reiterado aqui no livro de Apocalipse, que Cristo, então, está sustentando, está segurando, está agarrando. Só que agora não está dirigido à igreja como um todo, mas a liderança da igreja está segura em Cristo. Está sendo alicerçada por Cristo, está sendo abraçada por Cristo. E ninguém pode, então, arrebatar da mão do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando fala que ele anda no meio dos candeeiros, dos candelabros, fala da presença, então, ali constante de Cristo no meio da igreja. Ele está, então, olhando a igreja. Então, ele é quem mantém a liderança, ele é quem dirige a liderança e ele é quem está presente na igreja, observando tudo, visualizando tudo, presenciando tudo. Vamos lembrar que ele é o fundador da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele vai ser o juiz da igreja. Então, ele está constantemente acompanhando o dia a dia da igreja. Isso nós não podemos, por um minuto sequer, esquecer de considerar. O Senhor Jesus é o cabeça. E aqui, mais uma vez, isto é enfatizado. A igreja depende exclusivamente dele. Ok? Comissão, ele se apresenta como sendo o mensageiro, o responsável pela carta. A apresentação, Cristo se mostra como sendo aquele que conserva, que segura firme os pastores nas mãos e que está no meio das 7 igrejas. E ele então passa para o elogio. O que é o elogio aqui feito para a igreja de Éfeso? Quantos elogios essa igreja recebe? E aí, preste atenção para ver se a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja, ela está então com esses mesmos elogios. Se estiver, então,
estaremos recebendo as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ok? Quais são, então, esses elogios? Versículos 2 e 3. Ele diz: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, 3 coisas aqui que são destacadas. As obras, ou seja, as realizações, aquilo que a igreja fazia. Ele depois diz que conhece o labor ou o esforço daquela igreja, o seu trabalho árduo, mostrando aqui aquela operosidade, aquela determinação, aquele vigor para fazer as coisas. E também a perseverança, a característica de não desanimar, de não desistir, de manter firme, de ser constante naquilo que está fazendo. Então a igreja, logo de início, tem aqui um elogio muito bom. Uma igreja que tem obras louváveis diante do Senhor, uma igreja que é esforçada no trabalho árduo, cansativo, exaustivo, e uma igreja que não desanima, uma igreja que não é inconstante, mas é firme, é constante, sempre mantendo o mesmo padrão. Esse elogio, ele ainda se estende pelo versículo 3, onde diz: tens perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aqui uma igreja não só ativa, uma igreja que não só aprendia o ensino, mas vivenciava esse ensino, uma igreja que não era sonolenta, mas uma igreja com um labor, uma igreja ativa, que uns não ficavam esperando pelos outros, mas a igreja fazia acontecer. Não dependia de meia dúzia, de 2 ou 3, mas a igreja como um todo assumia suas responsabilidades, trabalhava, operava, mas agora diz que era uma igreja que suportava sofrimento, uma igreja que passava por situações difíceis, uma igreja que suportava isso por causa do nome de Cristo e não desfalecia. Uma igreja, então, muito importante, uma igreja que zelava pelo ensino, uma igreja que zelava pela vida em Cristo, de cumprir com suas responsabilidades, com suas obrigações, com aquilo que realmente havia sido feito. Se você olhar no versículo 2, no finalzinho aqui, diz: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Aqui nós temos uma ênfase em corrigir pessoas que estão tentando enganar a igreja, estão tentando trazer um ensino que não é coerente com a palavra de Deus, pessoas que estão se passando por apóstolos. E lembre que a igreja tinha a responsabilidade de julgar. Se alguém chegasse e dissesse uma profecia na igreja, seja o pastor, seja um diácono, seja um presbítero, qualquer pessoa da igreja, que viesse dizendo que estava trazendo uma profecia, essa pessoa deveria ser julgada pela igreja, para ver se aquela profecia era realmente valiosa, era verdadeira. Isso está bem claro em 1 Coríntios capítulo 14. Isso está bem claro quando João escreve dizendo que deveria ser provado os espíritos. Pedro também diz que não deveria ser dado crédito a qualquer mensageiro, qualquer coisa. Então há uma repetição, uma ênfase. E Éfeso estava fazendo isso de um modo direitinho, avaliando e reprovando pessoas que diziam ser apóstolos, o que não é tão diferente da situação de hoje, em que muitos se intitulam apóstolos, muitos se intitulam pregadores do Evangelho, e talvez alguns sejam apenas mercadejantes do Evangelho, apenas querendo se aproveitar da fé de alguns para tirar lucro, para tirar então proveito. E aí, em Éfeso, eles tratavam isso de um modo muito sério. Eles corrigiam esses problemas. Eles avaliavam quem era realmente um pregador genuíno da palavra ou quem era um impostor. E então eles tratavam como deveria ser tratada. Aqueles homens que iriam assumir a liderança, eles eram examinados. A sua mensagem ela era examinada. Será que a nossa igreja atualmente tem essa maturidade? Creio que muitas igrejas têm. E temo que muitas não tenham. Muitas levam em conta a eloquência, muitas levam em conta a aparência, muitas levam em conta os recursos e o modo como aquela pessoa ela é capaz de estimular os outros apenas emocionalmente, mas o que deve ser considerado é a fidelidade na transmissão da mensagem em primeiro lugar. Será que a mensagem é verdadeira? Será que não trata-se de um herege, de um impostor que está ludibriando a igreja para influenciá-la negativamente? Essas pessoas aqui estavam
tentando enganar a igreja, se passando por apóstolos, mas não eram, e a igreja reconheceu isso. E a igreja, então, corrigiu esse problema. Aos nossos olhos, é uma igreja perfeita. Afinal, uma igreja que tem obras, realizações tremendas, uma igreja que tem uma atitude de labutar, de padecer, de sofrer, uma igreja que não desanima, que suporta até o sofrimento, e uma igreja que reprova pessoas que trazem um ensino errado. Então, uma igreja dessa não pode ter defeito. Uma igreja dessa, para nós, parece ser uma igreja perfeita. Porém, apesar de fazer tudo certo, apesar de ter as obras que todas as igrejas deveriam ter, apesar de não fazer o que as igrejas não deveriam fazer, a igreja de Éfeso, ela recebe uma crítica. E a crítica que é feita está no versículo 4. Essa igreja abandonou algo importantíssimo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Então, a igreja estava fazendo tudo certo, com uma atitude correta ali, com um vigor grande, com uma perseverança árdua, mas havia abandonado o primeiro amor. Ela estava fazendo tudo certo, mas com a motivação errada. Ela não estava tendo a mesma atitude que havia tido no início, onde era marcada pelo amor. A igreja de Éfeso, ela perdeu essa essência e se preocupou muito mais com as realizações, com o seu ativismo, com as suas programações, do que com o amor ao Senhor, o amor ao próximo, o amor aos irmãos. O primeiro amor, aquele amor devotado ao Senhor Jesus, de fazer tudo pensando em esperar a aprovação do Senhor Jesus, de transmitir a mensagem para receber os galardões do Senhor Jesus, de esperar ver o sorriso no rosto de Jesus. O amor aos irmãos, aquela preocupação com o bem-estar do irmão, como é que ele está. O amor ao próximo, em saber das necessidades sociais, físicas e emocionais da comunidade. A igreja de Éfeso acabou ainda continuando firme e árdua nas suas obras, nas suas realizações, mas infelizmente essa igreja se tornou fria no seu amor, se tornou fria na sua atitude interior. Exterior estava tudo excelente, mas interiormente o seu amor havia esfriado. Essa é uma crítica. Ela estava zelosa, mas não amava intensamente. Ela realmente tinha intensidade no que fazia, mas não espontaneidade. Ela fazia com muito entusiasmo, com muito vigor, mas de um modo mecânico, de um modo religioso e não espiritual, de um modo simplesmente para cumprir suas obrigações e responsabilidades, mas não para olhar para Cristo e ver em Cristo o seu desejo pleno de realização. Muitas vezes a gente começa assim, com a motivação certa de fazer, esperando agradar a pessoa certa, mas depois a gente está tão envolvido com o projeto que acabamos esquecendo de para quem nós estamos fazendo, de qual é o nosso intuito, o nosso propósito em realizar aquelas coisas. E isso deve nos fazer lembrar, né, algumas questões que consideramos importantes. Quanto tempo nós temos tirado de meditação para ficar a sós com Deus? Como nós temos levado então em conta o nosso tempo de devocional, nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura bíblica, nosso tempo de estar ali simplesmente pensando no Senhor, meditando nas coisas do Senhor? Como nós temos tirado tempo para simplesmente nos relacionarmos com Deus? Será que isso tem sido uma constante em nossa vida? Ou será que diante de tantas atividades, tantas programações, tanta correria, nós temos deixado o nosso primeiro amor? Como está a nossa vida de preocupação com os perdidos? Será que o nosso amor aos perdidos está intenso? Será que o nosso amor aos perdidos está realmente marcado em nossa vida? Ou será que nós somos indiferentes à situação dos que perecem sem Cristo, dos que seguem para uma eternidade longe do Senhor? E para os nossos irmãos em Cristo, como está o nosso amor para com eles? Será que nós selecionamos aqueles que serão objetos do nosso amor? Será que para alguns a nossa afeição ela é maquiada por mágoas, por rancor, por amarguras, por ressentimentos, por julgamentos?
Ou será que nós amamos intensamente, assim como Cristo nos ama? Vamos considerar tudo isso. Vamos considerar atentamente todas essas características para nós não nos perdermos, não deixarmos que em nós surja algo que esfrie o nosso amor. Essa é a crítica feita para aquela igreja, uma crítica dura, uma crítica então pesada de terem esquecido a essência da vida cristã, que é o amor. Mas em seguida nós temos a correção, que vai então chamar a atenção aqui, dizendo que eles abandonaram o primeiro amor, mas o que eles deveriam fazer. E aí o versículo 5 diz, logo de modo claro: lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Então, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Essa é basicamente a correção que deve ser feita. Não tem como corrigir pecado sem arrependimento. Não tem como corrigir problemas sem o arrependimento, sem a mudança de atitude. Aqui é lembre-se e arrependa-se. Vamos pensar então no problema deles, nesse amor, nesse zelo. E aí vamos tentar ilustrar com a gente. Por exemplo, você comprou ou ganhou um celular novo. Qual o cuidado que você tem nos primeiros dias do celular? Até aparecer o primeiro arranhãozinho na tela, o primeiro arranhãozinho ali de lado. Qual é o cuidado que você tem? Você coloca seu celular em qualquer lugar? Ou um relógio que você comprou, ganhou, ou uma moto, ou um carro, uma bicicleta ali que você está tudo limpinho, não tem nem poeira ainda. Qual é o cuidado que você tem com esse objeto? E com o passar do tempo, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, depois de alguns anos, você tem ainda o mesmo objeto. E será que mesmo tendo o mesmo objeto, o amor, o zelo ainda é o mesmo? Será que aquele amor ainda arde do mesmo jeito? Como assim que você tirou aquele objetozinho da caixa, que espocou aquelas bolhazinhas de ar que vinha naquele plástico e tirou o objeto dali e pegou, conferiu o que tinha dentro? Será que ainda é o mesmo amor? Com o tempo o amor tende a esfriar. É por isso que é preciso ser encorajado, ser tratado, ser levado a sério para que não venha a esfriar. E aí lembre-se lá do começo. Volte o seu olhar para o passado, onde você caiu. Arrependa-se e recomece. Lá do ponto onde você saiu do rumo, onde você desviou da estrada. Retorne até onde você estava na estrada para continuar a sua caminhada. Basicamente, isso é o arrependimento. E qualquer outro pecado, mesmo que o nosso pecado não seja a falta de amor, qualquer outro pecado que seja o nosso, qualquer outro pecado que seja o pecado da nossa igreja, só tem um modo de ser corrigido, só tem um modo de ser resolvido: arrependimento, mudança de atitude, voltar à estaca zero para poder então corrigir. Essa é basicamente a solução para todos os problemas da vida cristã: arrependimento. Lembrar de como era antes e como deveria ser e como foi que a vida saiu dos trilhos. Ok? Então lembre-se, você quando se converteu, lia a Bíblia todos os dias, orava constantemente, falava tanto de Jesus para as pessoas, ansiava tanto chegar na igreja, nas programações da igreja, amava tanto os irmãos, se preocupava tanto com cada membro, como é que está, tinha aquele prazer, era ansioso pela volta de Cristo. E hoje, se você não tem a mesma intensidade de amor, está na hora de voltar, está na hora de olhar para trás, está na hora de voltar atrás. Versículo 5 diz: pratique as obras que praticava no princípio. Volte a ser como era. Ok? E então, nós temos a penúltima parte da carta, que trata da exortação. Aqui é um encorajamento, e algumas vezes esse encorajamento, essa exortação, ela vem com um tom de olhe, abra do olho, preste atenção, veja o que você está fazendo, leve a vida cristã a sério. E essa exortação, ela então vem com palavras de alerta. É dito assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
Então, tirar o candelabro, lembre-se que o candelabro representa a igreja local. Tirar o candelabro do lugar dele é fazer com que a igreja local deixe de existir. É fazer com que aquela igreja, de fato, ela deixe de continuar naquela localidade. Esse era o alerta feito para a igreja de Éfeso. E talvez a igreja não se arrependeu. Até porque essa cidade, ela teve que mudar a sua localização. Não foi só a igreja. A gente vai ver que em várias cartas não é só para a igreja, a consequência é para a cidade toda. E aquela cidade, como ficava pertinho lá de um rio, ali no encontro com o mar, devido a uma enchente terrível, toda a cidade foi inundada e acabou tendo que ser removida para um lugar mais alto. Então tudo, não só a igreja local, mas toda a cidade, acabou tendo que se mudar geograficamente, ficou mais afastada até da antiga cidade de Éfeso, ficou mais afastada daquela localização. E isso porque desprezou o alerta de se arrepender e voltar ao primeiro amor. Irmãos, eu conheço um local aqui mesmo, pertinho da gente, onde era uma igreja que foi iniciada com muito esforço, foi começado com um trabalho muito árduo, muito duro, muito penoso. Com o passar do tempo foi esfriando. E a última vez que eu estive no lugar onde era aquela congregação, nada mais era do que um lugar onde as pessoas iam para defecar e urinar. Ficava ali abandonado, num lugar pertinho de uma barreira, e apenas o que ficava lá eram fezes, eram urina e até preservativos jogados ali no lugar onde anteriormente era uma congregação do Senhor Jesus, onde anteriormente era um lugar devotado para se estudar a palavra de Deus, para se pregar o Evangelho, para se adorar o Senhor. Mas o amor foi esfriando, a situação foi complicando e aquele candeeiro, aquele candelabro teve que ser removido do seu lugar. Nós todos estamos sujeitos a passar por situações semelhantes. Portanto, vamos abrir os nossos olhos, lembrar da exortação e pensar sempre no futuro, pensar sempre nas coisas que virão. E a carta para a igreja de Éfeso, assim como as demais cartas, ela finaliza com uma promessa. E interessante que para Éfeso essa promessa ela vem recheada com um outro elogio. Ela vem então com um outro elogio. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu odeio. Esse início aqui já diz que Deus não é só um Deus amoroso, um Deus aquele de passar a mão no erro de todos. Aqui diz que Deus odeia. E ele está elogiando uma igreja que odeia alguma coisa. Então observe a dureza da ira. Observe a dureza no coração aqui das pessoas, leva a uma ira dura sobre essas pessoas. E é dito que aquela igreja, ela tinha um grupo lá de pessoas chamado de nicolaítas. Esses nicolaítas, essas pessoas aí, que nós não sabemos exatamente quem eram, mas a palavra nicolaíta fala de dominador do povo. Então a ideia pode ser de um grupo que queria criar uma nova doutrina, um novo ensino, de criar certa hierarquia, um certo padrão. E dentro desse problema, a gente vê que a igreja tomava uma postura, que a igreja odiava essas coisas, que a igreja não suportava essas coisas. E Cristo diz, eu também odeio isso. Vocês estão de parabéns, porque vocês odeiam uma coisa que eu também odeio. Então isso conta como um ponto positivo. Mesmo que o sentimento de amor de vocês por mim tenha esfriado, mas o sentimento de ódio contra os nicolaítas continua. Então isso é um ponto positivo. Interessante, né, a gente pensar dessa perspectiva, que eles, mesmo não tendo aqui um amor intenso por Cristo, mas ainda tinham um zelo por Cristo a ponto de alguém que falava algo deturpado de Cristo, que
queria ensinar algo diferente, eles não suportavam, não conseguiam ver com bons olhos. E aí então, essa prática, ela serve de elogio também para nós, se essa for a nossa atitude, não suportarmos então essas heresias, esses ensinos errados que estão sendo apresentados nos dias de hoje. E o elogio então em si, ele é dirigido àquela igreja, mas a todas as igrejas. Sempre a mensagem será, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a mensagem dessas cartas não é para o incrédulo, não é para o mundo, não é para a igreja específica de Éfeso, mas é para as igrejas. É uma mensagem do Espírito dirigida para as igrejas, ok? Como é essa mensagem para as igrejas? O que é que o Espírito está dizendo aqui de elogio de promessa para as igrejas? Tem um elogio aqui para Éfeso, mas o foco, o ponto é a promessa. Qual a promessa aqui? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Vamos lembrar que duas coisas têm que ser consideradas. Primeiro, quem é o vencedor? E segundo, o que é essa árvore da vida? Então, vencedor. Quem é o vencedor? Vamos então para 1 de João 5. Afinal, Apocalipse é de João. Vamos ver como João apresenta algo a respeito de vencedor. Então, pertinho mesmo aqui do livro de Apocalipse, 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que fala procede do mundo e o mundo os ouve. Aqui é dito que a igreja, eu li primeiro capítulo 4, versículos 4 e 5, onde diz que eles são de Deus e por isso conseguiram vencer. Já no capítulo 5 também, versículos 4 e 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós vencemos o mundo pela fé. Então, o vencedor, ou seja, o que tem fé, o que crê, o crente, ao vencedor, tem aqui uma promessa muito boa. Irá comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Lembre-se que a primeira vez que essa árvore da vida ela é mencionada é lá em Gênesis, no início, na criação, está lá no Éden, a árvore da vida, que Deus colocou lá no princípio. A árvore da vida no meio do jardim, do lado, pertinho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz que depois que o homem come, ele tira a árvore da vida, para que o homem não coma dessa árvore e viva eternamente. Ou seja, a árvore da vida, ela garante vida eterna. Ela garante que a pessoa não vai adoecer, não vai morrer. Quando Deus tira a árvore da vida do Éden, o homem se torna mortal. O homem então se torna fadado a se deparar com a morte. Essa árvore da vida, ela volta em Apocalipse, interessante, começa no início de Gênesis, e a árvore da vida ela vai ser mencionada novamente no final de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 2, olhe bem. Onde é que essa árvore da vida está? Apocalipse 22 e 2. Falando então da eternidade, da nova Jerusalém, do estado eterno dos crentes, e diz, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. E as folhas da árvore da vida servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, etc. Então, a árvore da vida, que foi tirada do paraíso, do Éden lá no início, ela será colocada no paraíso final de Deus, na eternidade. E o vencedor, o crente, terá o direito de comer dessa árvore da vida. Terá o direito de experimentar. Aqui parece muito mais, quando fala de cura das nações, parece muito mais tratar de algo preventivo. Você vai comendo da árvore e aí é talvez simbólico, não sei, uma garantia de vida eterna.
de que não morrerá mais. Essa é a mensagem da árvore da vida. Quem come, vive. Quem come, não morre. A imortalidade, ela é simbolizada pela árvore. Ela é transmitida pela árvore. Ela é representada pela árvore. E a mensagem para todas as igrejas, mas dirigida inicialmente para Éfeso, é: o crente experimentará, terá o direito de desfrutar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, tanto nós estaremos no paraíso de Deus, já que vamos experimentar dessa árvore, como nós também poderemos ter a vida eterna. E certamente teremos a vida eterna. Olhando essa descrição aqui, nós já entendemos um pouquinho, algo que muitas vezes é difícil de entender, de meio a tantos ensinos sobre a eternidade. Parece que o plano de Deus de consumar os séculos e de ter a eternidade, o estado eterno, é como se fosse um recomeço. Você percebe? Por exemplo, começou no princípio, criou Deus os céus e a terra. Pedro diz: os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo. E Apocalipse termina dizendo: vi novos céus e nova terra. Então, do jeito que estava lá, Deus cria os céus e terra. Céus e terra são destruídos pelo fogo, estão entesourados para serem destruídos pelo fogo. Vi novos céus e nova terra. Então, a ideia é essa. No começo foi colocada a árvore da vida. Essa árvore da vida ela é tirada por causa do pecado. Mas no final, a árvore da vida é colocada de novo. Então, é como se Deus está corrigindo a partir da queda de Adão e recomeçando a história da humanidade. Mas agora com a humanidade perfeita, agora com a humanidade santa, agora com a humanidade sem pecado e com uma humanidade que pode desfrutar constantemente da presença do próprio Deus entre eles. Isso é algo espetacular, é algo maravilhoso. E essa é a nossa esperança. Não é uma covidzinha que vai tirar essa esperança de nós, não é um câncer que vai tirar essa esperança de nós, não é um acidente que vai tirar essa esperança de nós, não é um assassinato que vai tirar essa esperança de nós, não é nada desta vida, nem por vir, que pode tirar a plena convicção de que nós temos uma promessa: a vida eterna com Cristo, a vida eterna ao lado do nosso Senhor. Isso é algo que supera qualquer dificuldade do dia a dia, qualquer problema das nossas vidas, qualquer desânimo, qualquer circunstância desagradável. O que nós temos a receber é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que nós passemos aqui. Portanto, olhos fitos na eternidade. Apocalipse nos ajuda a manter os olhos lá e menos cá. Que Deus esteja abençoando a cada um, que venhamos a desfrutar desse livro ricamente. Nós aqui apenas trazemos uma pequena mensagem de meditação nesse livro, mas o livro em si, ele é muito mais rico do que isso. Ele tem muito mais detalhes do que isso. Ele tem muito mais informação do que isso. Mas ele tem uma mensagem muito mais profunda do que essa. Mensagem que deve ser lida, ouvida e guardada. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as palavras dessa profecia. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém.